Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema complicado aí que é o tema da fofoca, né? Duas pessoas se suicidaram nos últimos dias aí, nessa última semana, né? Por conta disso, por conta de exposição exagerada ali da vida privada, das questões pessoais, e isso acabou gerando mais duas tragédias aí. A gente já fez um vídeo, né, aqui falando sobre o caso da Carol Heller, né, que também se suicidou esse ano, quer dizer, já é o terceiro caso aí conhecido, e é interessante refletir alguns pontos aqui dessa questão para poder pensar o quanto que a fofoca é talvez a grande culpada disso tudo aí, e o quanto que isso é um tema complicado, problemático, difícil aí do nosso mundo, né, da época que a gente está vivendo, tá? Então isso aqui vai ser o tema de hoje, e antes de começar aqui a falar, eu já deixo para vocês mais uma vez, tá? A dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e meu nono livro no total, tá? Então o meu zap está na descrição do vídeo aí, se vocês conseguirem furar, né, essa nojeira que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito aí, tá? Então pessoal, vamos falar aqui sobre esses dois casos, né? Então eu vou resumir os dois casos para vocês aqui, eu vou deixar inclusive os links também aqui na descrição do vídeo, vou comentando alguns detalhes aqui dessas descrições, que já é uma reflexão, tá? Como eu tenho feito, e aí depois passar aqui para uma reflexão além, né? Ponderando outros detalhes que conectam essas duas tragédias aí, e também usando os livros aqui, alguns exemplos importantes, tá? Então vamos lá. O primeiro caso é de uma jovem chamada Jéssica Canedo, tá? De 22 anos. Ela foi encontrada morta, se suicidou, após ser associada ao youtuber Whindersson Nunes, tá? Como se tivesse um caso amoroso com ele, né? Quer dizer, espalharam aí, parece que uma conversa ali, de uma montagem, né, de WhatsApp, uma conversa amorosa entre os dois que nunca existiu. E mesmo que tivesse existido, né, isso é uma coisa que é privada dos dois e foi tornada pública, e isso gerou, né, um drama na cabeça da menina ali, ela acabou se suicidando, tá? A fake news foi inicialmente propagada pela página O Garoto do Blog, tá? Que possui 1 milhão de seguidores no Instagram. Em seguida o perfil Choquei, é o nome da página, Choquei, considerado o maior do Brasil no segmento de fofoca, é o que diz a matéria aqui, né? Também disseminou a informação falsa. O Choquei, o tal do Choquei, tem 22 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões de seguidores no Twitter. Então isso mostra, na verdade, o quanto que fofoca é um negócio que rende muito dinheiro e ao mesmo tempo que tem muita gente interessada nisso, né? É uma questão para se pensar também. Quanto que as pessoas perdem tempo, né, com isso, com essas bobagens, e, enfim, ao mesmo tempo gera muitas vezes problema para os outros aí, contribuem com essa gente aí que fica também muitas vezes cometendo crime contra os outros, expondo a vida privada de quem não quer ser exposto e tudo mais, tá? E esse é um dos dilemas também difíceis, né, do nosso mundo atual, porque a exposição da intimidade, da vida privada, né, a exposição aí dos casos pessoais se transformou numa espécie de negócio, né? Muita gente ganha dinheiro com isso, mas tem gente que não gosta, né? Então é preciso aí saber até que ponto, né, esses veículos podem ou não divulgar informações pessoais dos outros sem a autorização da pessoa, e o quanto que isso pode trazer muitas vezes uma tragédia incontornável, que é o suicídio, a morte de alguém, tá? E aí, continuando a história da menina, quer dizer, o Rafael Souza, que é o criador da página Choquei, teria ironizado o apelo da Jéssica, né? Porque a Jéssica parece que ela ficou sabendo lá da situação, foi para a internet pedir para as pessoas pararem de compartilhar aquela mentira ali, não pararam, e não só não pararam, como debocharam, né? Esse tal de Rafael Souza, parece que ele debochou aqui, segundo a reportagem diz. Ele, por meio de um comentário feito em perfis de celebridades que expuseram o pronunciamento da Jéssica, o Rafael, né, que é o dono dessa página Choquei, ele zombou da seguinte forma, abre aspas, avisa para ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus, né? E aí fecha aspas, quer dizer, como se estivesse ironizando ali, vai discutir outra coisa, entendeu? E a página, essa tal Choquei, ela perdeu mais de 1 milhão de seguidores desde a morte da menina. Isso aqui é uma questão muito ambígua também, né? Porque o sujeito está ali, numa página dessa, aí ele deixa de seguir, por quê? Porque
né, porque o cara contribuiu, ele debochou da tragédia de alguém, até contribuiu, né, porque ele divulgou a informação falsa sem verificar. Então, quer dizer, essas pessoas estavam curtindo uma página, que eu fui lá verificar a tal página, é patético, né? Então, assim, se você contribui para um negócio desse, aí depois você dá cagada, né, dá problema, dá tragédia, você sai depois, né? Tudo bem, pelo menos você entendeu ali que, né, que é um absurdo, mas o fato é que você já estava num negócio que não é muito recomendável, né, do ponto de vista aí de uma, enfim, né, de um posicionamento mais amplo, mais ponderado em relação às coisas, tá? Bom, de qualquer maneira ele ainda tem 21 milhões de seguidores ali, né, que 21 milhões que não estão nem aí se a menina morreu ou não, querem saber mais de mais fofoca, né? E aí, ainda em relação a Jéssica, o professor Pedro Serrano, que é um dos maiores constitucionalistas do país, se pronunciou sobre o caso, enquanto a tal da página Choquei, em sua defesa, alega ter exercido a liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão na cabeça dessa gentalha é falar merda sobre a vida dos outros, falar qualquer coisa, não interessa o que, dane-se, né? Entendeu? Estão cagando e andando, se vai dar problema, se não vai, se vai dar tragédia, não vai, se vai afetar a vida pessoal né, enfim, da pessoa ali ou não estão nem aí, né? O negócio é fazer fofoca, defender a fofoca como um valor, né, e etc. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso aqui, né? A diferença entre curiosidade e fofoca, porque existe uma grande diferença aí, né? Bom, e aí o tal do Pedro Serrano, que é o advogado aqui, né, que a matéria entrevistou, afirmou que o caso específico, que envolve uma mentira maledicente, sem base factual e contra uma pessoa fora da vida pública, não está amparado pela liberdade de expressão. E aí ele diz, né, os donos da página Choquei devem responder juridicamente pelo mal ocasionado. Na verdade, ele diz aqui, né, que o caso específico envolve uma mentira maledicente sem base factual contra uma pessoa fora da vida pública não está amparado pela liberdade de expressão. Na verdade, uma mentira maledicente contra qualquer pessoa não está amparado, né, pela liberdade de expressão. E mais, eu diria até mais, e esse é um ponto fundamental da reflexão que tem que se fazer a respeito disso, até mesmo a verdade, muitas vezes, não é algo que possa ser dito no ambiente público. Porque muitas vezes envolve questões constrangedoras da vida da pessoa ali, questões problemáticas que a pessoa não tem interesse de discutir com o outro. Eu estou passando por isso agora. Eu estou aturando uma gente nojenta aqui se metendo na minha vida para poder, tentar se conectar com questões que não dizem respeito a eles. E profissionaizinhos psi, tá? Gente aí que se acha, que se coloca como habilitada a tratar os problemas emocionais dos outros, fazendo cagada, fazendo merda todo dia. Por quê? Porque é isso aqui, não tem a menor ponderação. E outra, né, não consegue entender que mesmo a verdade, às vezes, não é para ser dita. Tem isso também, né? Se eu tiro uma foto, enfim, de alguém cagando no vaso, né? Estou dando um exemplo aqui muito, né, muito óbvio, mas tem outros muito menos óbvios, né? Mas enfim, se eu tiro uma foto de alguém cagando no vaso e coloco na internet, é a verdade, a pessoa está ali cagando, mas não pode fazer isso, né? É isso que essa gentinha medíocre que fica, né, enfim, que se sente bem, né, fazendo fofoca, explanando a vida privada dos outros sem autorização da pessoa, tem que entender, se não por bem, pela via da justiça, né? Porque se não acontece isso, se a pessoa não entende nem por bem, nem pela via da justiça, acaba assim, acaba em tragédia, né? E a gente não aprende, né? Essa gente não aprende. Já é a terceira, são 3, né, casos esse ano, e eu já fiz uma reflexão aqui, inclusive colocando essa gentinha psi, ou, né, e quando não são gentinha, né, mas quando são até às vezes profissionais ponderados, mas estão trabalhando ali com um tipo de lógica que não tem outro jeito, né? A essência de vida dessa gente é ficar fuçando a vida privada dos outros, né? E muitas vezes, vocês vão ver no caso seguinte aqui, isso causa até problemas, causa até piora da pessoa, tá? Então vamos lá, continuando, né? O próximo caso aqui, tá? É o caso do PC Siqueira, né, que é um youtuber dos mais conhecidos aí, tinha milhões de seguidores também na internet e se suicidou, né? Tá aqui, vou deixar o link para vocês. Ele se suicidou anteontem, tá? PC Siqueira é encontrado morto dentro de apartamento em São Paulo.
tá? Ele tinha 37 anos, foi em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, segundo a polícia foi suicídio. E aí o Metrópolis noticiou da seguinte forma, tá? Ao Metrópolis, familiares relataram que PC Siqueira fazia tratamento contra a depressão. Anotem isso aí, hein? Mas que sua morte pegou todos de surpresa. É uma coisa inesperada, ninguém espera que a pessoa faça uma coisa dessa, afirmou uma tia dele no YouTube. Em março deste ano, o youtuber havia sido encontrado desacordado em seu apartamento, foi socorrido por bombeiros. Na ocasião, ele agradeceu aos fãs pelo apoio e disse que estava se recuperando de uma tentativa de suicídio, né? E aí eu já deixo aqui bem, né? O que está escrito aqui é muito evidente em relação à reflexão, inclusive, que eu fiz no caso da Carol Heller, né? Tá aqui. Familiares relataram que PC Siqueira fazia tratamento contra a depressão, mas que sua morte pegou todos de surpresa. Então, como é que um sujeito que está fazendo tratamento para depressão se suicida? Né? Isso significa que, né, esse princípio, né, esse lugar comum que existe hoje, de que os psi têm ali uma espécie de legitimidade absoluta para poder legislar ou funcionar numa lógica de um processo de melhora efetiva na vida das pessoas, isso não se sustenta. A gente tem que cada vez mais olhar para isso, tá? Porque essa gente muitas vezes pode ser a causa da pessoa se matar, da pessoa se destruir, piorar. E por que eu estou dizendo isso? Não é meramente porque está aqui escrito que ele estava fazendo tratamento e que não adiantou, nitidamente, né? Ele se matou, não adiantou o tratamento. Mas é mais que isso, porque é preciso pensar sobre as causas disso aí. Por quê? Porque a tendência desses campos psi, todos eles, mesmo aqueles que disfarçam, né? Não é bem assim. A tendência de todos esses campos psi é ficar te rotulando como alguém que tem um problema, né? E muitas vezes você absorve aquilo, daqui a pouco você acha que você é um doente mesmo. Isso aconteceu comigo, sabe? Eu piorei depois de me meter com essa gente. Mas piorei assim, vertiginosamente. Por quê? Porque você começa sabe, se o profissional for ruim ou for até um perverso, como é o caso aí, tá? Disso que eu estou vivendo, vai espalhando coisas a seu respeito, vai te rotulando e vai destruindo a tua rede de afeto, vai destruindo a imagem que você tem com as pessoas e vai destruindo, inclusive, a tua autoestima também, né? E aí você começa, daqui a pouco você começa a piorar, você cai às vezes num surto, às vezes né? E às vezes se mata. Como pode muito bem ter sido o caso aí desse garoto, tá? Do PC Siqueira. E no caso da menina, ela também estava fazendo tratamento lá e também não adiantou, né? Nitidamente não adiantou. Então, assim, é preciso discutir isso seriamente na sociedade, discutir isso seriamente, o poder que essa gente tem hoje em dia. E assim, não existe nenhuma discussão sobre esses casos, né? Pô, o sujeito estava fazendo tratamento e se matou. Vai saber que porra de tratamento é esse aí, né? Que muitas vezes fica ali incutindo na cabeça da pessoa que a pessoa tem um problema, que a historinha familiar é que explica, e que blá blá blá, entendeu? E o moralismozinho escroto, que aí muitas vezes acaba fazendo a pessoa cair mais ainda, né? É o caso que eu falei outro dia, comentei aqui com alguém, não lembro com quem, sujeito que está, sei lá, né, tá casado ali, aí a mulher dele começa a engordar, fica muito gorda, e ele começa a chamar a mulher de gorda, gorda, né? E aí ela chega para ele e pede: olha, meu querido, por favor, não me chama de gorda, eu sei que eu estou um pouquinho aqui acima do peso, mas eu prefiro que você não me chame, porque eu pioro quando você fala isso, mesmo que seja verdade, né? E o sujeito fica ali e continua, gorda, daqui a pouco a mulher se suicida, né? E o idiota não sabe por quê, ou enfim, né, a pessoa que está fazendo isso não sabe por quê. Então, às vezes, esses psi, que muitas vezes são retardados, que não têm a menor noção ali de convívio com as pessoas, eles começam a olhar para você, daqui a pouco vão lá no livrinho do idiota do Freud, do idiota do Lacan, de outro imbecil qualquer lá, e te rotulam a partir da saladinha que esses caras inventaram lá e que essa gente trata como se fosse papa, né, Deus e tudo mais, né? Isso quando não é o próprio exercíciozinho medíocre e perverso do próprio psi, né, que está ali muitas vezes vomitando seus próprios ressentimentos na vida dos outros, fingindo que está tratando, né?
Então, assim, e aí, voltando à questão lá dos conceitinhos, dos pseudoconceitos, né? E aí eles começam a procurar em você características que estão nesses rótulos lá, rotulam você, daqui a pouco tu começa a acreditar naquilo, porque o cara tem diploma, porque ele, né? Enfim, tem ali, estudou não sei aonde, porque ele é e tal, e aí daqui a pouco você, eu sou mesmo aí, sacou? E isso muitas vezes faz você piorar, porque tu tá querendo ali, tu não tá querendo alguém para te chamar de gordo, tu tá querendo alguém para dizer outra coisa para você, mesmo que isso pareça com a verdade ali, né? Então, é importante que a sociedade comece a pensar isso seriamente, a partir dessa pista que tem aqui nessa notícia, muito interessante, tá? Ó, familiares relataram que PC Siqueira fazia tratamento contra a depressão, mas que sua morte pegou todos de surpresa. Deixo essa reflexão aqui. Como é que o cara está fazendo tratamento para depressão e se mata? Qual é o nexo disso? Né? Que porra de tratamento é esse? Certo? Então, e eu posso dar o depoimento também, porque eu tenho uma experiência horrível nesse sentido. E assim, essa gente tem que perder poder. Isso tem que ser discutido e rediscutido na sociedade para que a gente possa aí pensar nesses casos aqui, nessas situações complicadas que acontecem, e também isso em conexão com a questão da fofoca, porque muitas vezes as duas estão conectadas, tá? Bom, pessoal, voltando aqui, tá? Uma outra questão importante aqui, o Metrópolis também faz uma ponderação aqui, que eles dizem o seguinte: o Metrópolis tem a política de publicar informações sobre casos ou tentativas de suicídio que ocorrem em locais públicos ou causam mobilização social, porque esse é um tema debatido com muito cuidado pelas pessoas em geral. E aí olha o que eles dizem depois. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda que o assunto não venha a público com frequência, para o ato não ser estimulado. E aí eles finalizam aqui, né, se justificando. O silêncio, porém, camufla outro problema, a falta de conhecimento sobre o que, de fato, leva essas pessoas a se matarem. Talvez um conhecimento, um estudo maior sobre as causas que levam as pessoas a se matarem, e salvo ali, obviamente, com as variações de praxe e tudo mais, mas seja, em muitos casos, a própria exposição dos seus problemas. E aí o que o sujeito faz? A pessoa se mata porque está sendo exposta e expõe o suicídio da pessoa para quê? Para evitar que outras pessoas se suicidem? Ele está cometendo o mesmo erro que levou a pessoa a se suicidar. Então, quer dizer, isso também é um problema aí, uma questão que os meios de comunicação de massa muitas vezes botam os pés pelas mãos, divulgam situações ali que não tem que divulgar, e, enfim, isso acaba piorando a vida das pessoas. A vida privada é uma coisa seríssima, inclusive protegida pela Constituição. Está aqui, ó, a Constituição Federal do Brasil, está aqui, essa aqui é uma das primeiras da Rede Manchete, tá? E leio para vocês aqui. No capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. E artigo 5º, inciso 10, tá? O parágrafo 10, enfim, tá? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tá aqui. Tá na página 5, artigo 5º, inciso, parágrafo 10º aqui, tá? São invioláveis. E aí, quando essa gente faz isso, eles causam... Por que isso aqui está aqui na Constituição? Não é à toa que está aqui, Isso aqui está aqui, por quê? Porque isso é uma questão que já gerou uma série de problemas na história da humanidade, E a vida privada precisa ser respeitada, porque é o lugar ali, muitas vezes, do sofrimento, do segredo de alguém, da honra de alguém, e quando você se conecta com algo do tipo, você tem que ter uma cautela gigantesca, E um mínimo de ponderação é respeitar a vontade do outro. O outro disse não, não pode, não quero que se meta aqui, você tem que respeitar e acabou. Tem gente que não respeita, se mete, faz merda, e alguns são tão inconsequentes, irresponsáveis e criminosos, chegam até a botar a culpa na vítima, Tá? Então eu sei bem do que eu estou falando. Então, enfim, isso aqui é muito importante também para refletir essa questão aí. E, mais uma vez, a relevância exagerada que esses campos psi têm, porque essas questões aí que são invioláveis segundo a Constituição são
o próprio objeto, né, de estudo dessa gente, né? Então isso tem que ser radicalmente pensado e repensado aí, tá? Bom, pessoal, então para finalizar, e aí ele fala da OMS, né, e também tem só mais um detalhe aqui em relação a essa questão da OMS, e só um detalhe também aqui, se não der para falar tudo no vídeo de hoje, eu faço mais um vídeo aqui também para a gente finalizar essa reflexão, tá? Bom, e aí olha só, a OMS recomenda que o assunto não venha a público com frequência para o ato de não ser estimulado. Eu acho que é mais, não é nem só para não estimular, é para não expor mesmo, né? Porque muitas vezes é a exposição que leva a pessoa a se suicidar, né? Quando não é algum tipo de perda ali de dinheiro ou uma perda de alguma pessoa, né? E tal, pode acontecer isso também, mas muitas vezes, como é o caso nitidamente nessas duas situações aqui, essas duas pessoas, a Jéssica Canedo e o PC Siqueira, foram expostos a partir de fofocas, mentiras, fake news e ao mesmo tempo difamação, etc. e tal, se mataram. Assim como a Carol Heller, né? Então isso tem que ser pensado e repensado aí, tá? Segundo o boletim de ocorrência, o youtuber teria tirado a própria vida na frente da namorada, Maria Watanabe, ou Watanabe, enfim, de quem ele havia se separado poucos dias antes da tragédia. Maria contou em depoimento que tentou impedir que ele atentasse contra a própria vida, mas não conseguiu. Em seguida saiu para pedir socorro, mas já era tarde demais. Esta não foi a primeira vez que a moça tentou impedir que PC Siqueira tentasse o pior. E aí também é um detalhe, né? Ele tentou se suicidar aí nos últimos meses 3 vezes. E estava fazendo tratamento para depressão, hein? Né? E tentou se matar 3 vezes. Que tratamento fantástico, né? Como é que se define essa fronteira aí do tratamento bom, que dá certo e o que não dá certo? Quem é que pode definir isso a priori? Essa é uma questão, né? Porque não é o caso de dizer que dá sempre errado, óbvio que não. Tem gente ali que se conecta com pessoas que são psi, né? E chegam até numa melhora ali, pode acontecer perfeitamente. Porém, isso não é garantido a priori. E outra, né? O fato de haver esses casos extremos, que não são poucos, porque a gente está falando aqui de 3 que se mataram, mas tem um monte de gente aí que não se mata, mas piora, ou entra num outro tipo de processo ruim ali, de ficar com uma autoimagem piorada. Foi o meu caso, Eu me meti com psi aqui, com uma gentinha psi, que acabou começaram a se meter na minha vida para poder vomitar ódio neo-identitário, atacar minhas conexões privadas, cometer crime contra mim, entendeu? E me difamar, queimar o meu filme aqui com as pessoas conhecidas. Assim, uma gente nojenta que me causou mais problema do que eu já tinha. Então, enfim, né? É preciso pensar e repensar isso aí, tá? Eu não me matei, pô, que sorte, né? Por enquanto, né? Tô no lucro aí em relação a esses dois aí e a Carol Heller, né? Entendeu? Mas ainda tô aturando essa gente, não me livrei deles ainda não. Então, quer dizer, né? É preciso pensar e repensar o poder que essa gente tem aí, porque um profissional psi com uma informação privada sua na mão dele e sem a ponderação necessária e sendo muitas vezes um canalha, né, um perverso, né, um criminoso, ele pode destruir a tua vida mais do que você já está. Entendeu? Enfim, pessoal, e aí voltando para a questão da fofoca, tá? Eu na verdade vou fazer o seguinte, eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo, tá? Para a gente poder dividir esse vídeo aqui em 2, que eu vou tentar fazer vídeos mais curtos aqui. Deixo apenas para vocês aqui mais essa dica, tá? Que é importante, tem conexão com essa questão da divulgação na imprensa, né, de situações problemáticas dos outros, tá? Esse caso aqui que é exemplar, que é o caso Escola Base, tá? Que foi um caso, esse livro aqui do Alex Ribeiro, Os Abusos da Imprensa, tá? Que foram donos de escola que foram acusados lá de pedofilia e de outras coisas mais, e não tinha nada provado, e mesmo que tivesse, ou mesmo que fosse um processo ali, a coisa deveria ser divulgada só depois de transitado em julgado, né? Isso é um praxe quando você tem um mínimo de ponderação, mas não foi. A imprensa sensacionalizou a situação e destruiu a vida daquelas pessoas, e isso está bem descrito aqui pelo livro, né, do Alex Ribeiro, tá? Então é isso, pessoal, tá? Vamos deixar aqui para finalizar essa reflexão, continuar essa reflexão, falando mais alguns detalhes sobre a questão da fofoca no próximo vídeo aqui do canal, no vídeo de amanhã, tá bom? A gente se fala então amanhã, grande abraço aí, tamo junto, fui.